Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora do valor do dólar, que caiu abaixo de R$ 6, já está 5,92 nesse momento que eu estou gravando o vídeo aqui, e pode cair mais. Mas o que está causando isso? Por que o dólar está caindo? O que houve? O que mudou? A gente tem três explicações para isso, e essas explicações, na verdade, são boas. Eu vou explicar para vocês. Pelo menos duas delas são boas. Essa notícia foi sugerida por Hemorroida Cerebral, Nabá Bobinho e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o dólar passou 41 dias acima de R$ 6, né? Desde lá do pacote de corte de gastos do Lula, que não cortava gasto nenhum, que aumentava imposto e piorava a situação fiscal do Brasil. Ninguém mais acredita no Brasil, todo mundo sabe que não tem chance nenhuma do governo Lula dar certo. Então o dólar começou, os investidores começaram a tirar dinheiro do Brasil, o dólar começou a subir aqui no Brasil, né? O que segurou o dólar só um pouquinho acima de R$ 6? Foi justamente as intervenções pesadas do Banco Central. E aí, o que aconteceu? O que agora caiu para 5,95? Bom, a primeira coisa está aqui, ó, na verdade, nesse momento, aqui, ó, 5,91, olha só, tá caindo o dólar, tá? 5,92 mais ou menos aqui, né? É o valor do dólar nesse momento. O que aconteceu nesse meio tempo, né? Bom, primeira coisa, teve o Banco Central vendendo dólar, né? O Banco Central está dilapidando as reservas brasileiras para manter o valor do dólar baixo. Isso é um problema. Eu não descarto nada que uma das coisas que o Galípolo vai fazer como presidente do Banco Central é justamente dilapidar as reservas brasileiras para tentar manter o dólar baixo. Lembra, o Lula já falou que a prioridade deles é baixar o preço dos alimentos. E ele sabe que a questão do dólar alto encarece alimentos no Brasil. Tá? Tem um monte de alimentos que são importados, né? Ou que tem componentes que são importados. Inevitavelmente, esses valores são em dólar e acabam afetando o preço final aqui no Brasil. Não só isso, como o preço dos combustíveis, a Petrobras está segurando o preço dos combustíveis agora, o que me deixa apavorado. Por quê? Porque, lembra, a Dilma, quando chegou perto da eleição, segurou o preço dos combustíveis para ganhar a eleição em 2014, quase quebrou a Petrobras. Agora, o Lula está fazendo a mesma coisa, no desespero danado, há 2 anos da eleição. A eleição daqui a 2 anos. Ou seja, não tem lógica nenhuma o Lula ficar segurando o preço da gasolina agora, né? Mas, enfim. O que está acontecendo aqui, né? O dólar alto é um problema para a inflação. O Lula quer baixar o preço do alimento, o que ele está fazendo? Está vendendo o dólar da reserva para baixar o preço do dólar na paulada, né? Agora o Banco Central é deles, está lá o Galípolo obedecendo o Lula e está fazendo isso daqui. Certamente esse é um dos motivos, e não é um motivo bom. Por que não é um motivo bom? Por quê? Bom, é bom o dólar cair de preço, as coisas ficam mais baratas para o brasileiro, né? A inflação sobe menos, a gasolina sobe menos e coisa e tal. Mas lembra, as reservas brasileiras elas são grandes, são 300 bilhões de dólares, mas esse negócio de reserva é problemático. Se você começa a torrar reserva, daqui a pouco você fica sem reserva. E se você fica sem reserva, você abre espaço para ataque especulativo contra a moeda. Já aconteceu várias vezes na história do Brasil. Não aconteceu nos últimos 20 anos, o pessoal mais jovem não está acostumado com isso, porque justamente nos últimos 20 anos o Brasil fez uma reserva confortável, né? Conseguiu manter essa reserva confortável de forma que não tem problema, não é alvo de ataques especulativos. Mas no momento que essa reserva não for mais uma reserva confortável, caiu abaixo dos 100 bilhões de dólares, já abre espaço para isso. E lembra, o governo Lula vendeu quase 10%, mais de 10% das reservas em 1 mês e meio, né? Dezembro e janeiro, basicamente. Isso é extremamente preocupante. Nesse ritmo, se continuar desse jeito, a coisa vai para o saco rapidinho, né? Agora, esse não é o único motivo pelo qual o dólar caiu, tá? Aqui, ó. Dólar tem forte queda e fecha a 5,94 com tarifaço do Trump no radar. Ué, você pode pensar assim, ué, o que aconteceu? Por que o dólar caiu? Porque o Trump anunciou que vai dar tarifaço, que vai tarifar as empresas brasileiras, né? O que ele está dizendo aqui é que justamente o Trump falou que ia fazer tarifa contra a China, contra o México, contra o Canadá, e eles não falam aqui, é lógico, porque eles querem ajudar o governo Lula, mas também contra o Brasil, né? O Trump provavelmente vai botar tarifas contra o Brasil também. Mas o que aconteceu? O Trump tem falado dessas tarifas, mas não fez nada ainda. Até aqui ele não impôs essa tarifa contra ninguém. Então isso é que deu tranquilidade para o pessoal. O pessoal estava com medo de que já no dia da posse o Trump colocaria as tarifas. Não colocou. Ele fez um monte de decretos no dia da posse, coisa e tal, mas não colocou as tarifas no dia da posse.
o que é uma coisa, o pessoal viu como uma coisa positiva. Talvez isso seja só um negócio de retórica. Eu, na verdade, eu torço para que isso seja isso mesmo, tá? Eu já falei para vocês, eu sou crítico do Trump no que tange a esse negócio de colocar tarifas de forma indiscriminada, né? Acho que é um absurdo, isso penaliza principalmente o americano. Penaliza o Brasil? Penaliza o Brasil. Penaliza a Europa, a China, o México, o Canadá, penaliza todo mundo. Mas penaliza principalmente o americano, que vai passar a pagar mais imposto, vai ficar mais caro as coisas para o americano comprar, né? Enfim, talvez esse negócio de botar a tarifa do Trump seja só mesmo um objetivo, uma coisa de retórica, ele não faça isso especificamente. Então, essa visão dos investidores meio que animou um pouco o mercado. Talvez o Trump ganhe, mas não faça também tanta coisa. Então, alguns investidores se sentiram mais confortáveis e continuaram aqui no Brasil. Agora, o que eu acho que é a melhor de todas as notícias, porque, repara, tudo isso aqui foi no dia 20, tá? Aqui, ó. O Banco Central anunciou sua primeira intervenção no câmbio no dia... Ele anunciou no dia 17 e fez a intervenção no dia 20. No dia 20, ele vendeu 2 bilhões de dólares, aqui na próxima segunda-feira, dia 20, a autoridade monetária venderá 2 bilhões das reservas internacionais em leilões e coisa e tal. Isso daqui, dia 20, foi o dia que o Trump tomou posse, né? E como se você viu, ele fez as medidas todas, mas não fez a medida de tarifar os países. Então isso aqui seria o outro motivo que também fez o dólar cair. Mas teve uma terceira coisa que aconteceu também no dia 20, que foi a reunião ministerial em que o Lula disse que pode não ser candidato em 2026. Ou seja, o Lula deixou claro que talvez ele realmente pare de ser presidente com essa ideia. E a perspectiva do Brasil não ter um pinguço corrupto na presidência animou o pessoal. Lembra, é o que eu falei para vocês, já tem muita gente olhando para a Bolsa Brasileira, vendo a Bolsa Brasileira relativamente barata, pensando assim, olha, se o Lula vai ficar até 2026, de repente vale a pena comprar agora, porque quando entrar um presidente de direita em 2027, a coisa vai melhorar. Então você compra agora que está barato, para em 2027 você lucrar, né? É uma estratégia possível. O grande problema dessa estratégia é que você, do jeito que está a política brasileira hoje, a gente não sabe o que vai acontecer em 2026, né? A gente não sabe o nível de desespero que vai chegar ao governo Lula e o STF em 2026. Eu já falei para vocês, a cada dia que vai passando, que vai chegando mais perto de 2026, e que o Lula vai percebendo que ele vai perder a eleição, o que esse cara vai fazer? O que o STF vai fazer para impedir o retorno da direita ao poder a qualquer custo no Brasil? A gente não sabe, né? E aí que tá o risco real dessa história, né? E o Lula, ele sendo candidato à reeleição, né, é sempre um candidato perigoso. A esquerda tentando reeleger, ó, você pode ver, ganhou em 2006, a Dilma ganhou em 2014, a esquerda com a máquina na mão é muito forte. Então a chance do Lula se reeleger em 2026 é muito grande. Se o Lula colocar outro candidato no lugar dele, se ele não for candidato, diminui a chance de ser um pinguço corrupto na presidência do Brasil em 2027. Então eu acho que essa daqui é a principal causa. Repara que essas duas causas aqui são boas, tá? Porque significa que a economia do Brasil tende a melhorar, se não esse ano de 2025 ou 2026, pelo menos a partir de 2027. Com o mercado vendo que o Lula não vai ser mais candidato, que vai acabar esse pesadelo de Lula presidente, né? Ou vai voltar o Bolsonaro, ou vai voltar alguém da direita, a coisa tende a melhorar em 2027. O lado ruim é o Brasil queimando as reservas nessa coisa aqui, talvez chegando ao ponto de ficar vulnerável a um ataque especulativo. Então é isso daí, o dólar caiu e por dois motivos bons. Qual que é o motivo real? Eu acho que o principal é esse. Lula sair fora. Lula morrer, Lula ficar tetraplégico, Lula ficar retardado mental, Lula desistir da política, Lula virar, sei lá, youtuber. Qualquer coisa é melhor para o investimento estrangeiro. Lula longe da presidência da República é a melhor coisa que tem para melhorar a economia no Brasil. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.